versículo 1. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Isso é um detalhe muito importante. Jesus entra em Jericó e começa a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe de publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim então ele correu adiante. Mais um detalhe importante. Zaqueu então corre adiante, subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Imagina o convite de Jesus: eu quero entrar na sua casa. Imagina a pressa e o desespero desse homem descendo da figueira. Versículo 7, todo o povo viu e começou a se queixar. Então ele se hospeda na casa de um pecador. Começam acusações sobre a vida de Zaqueu. Zaqueu então se levanta no versículo 8 e diz: Zaqueu porém levantou-se e disse ao Senhor. Interessante, ele não diz às pessoas, mas diz ao Senhor: olha, Senhor, darei metade de todos os meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus então diz a Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação está nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem não veio para buscar e salvar, veio para buscar e salvar o que estava perdido. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, luz a Sua palavra, Jesus. Abre o nosso entendimento, Jesus, abre o nosso coração. Que toda distração, Jesus, agora possa cair por terra. Toda distração que nos faz perder, toda distração que nos impede, Jesus, de receber os detalhes e as preciosidades escondidas no âmago da Sua palavra, nós pedimos hoje: revela a nós, através da Sua palavra, através do Seu poder, através do Espírito Santo hoje, trazendo entendimento aos nossos corações, que possamos receber e dar frutos de adoração, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia! Então, queridos, nós vemos no versículo 9, se puder deixar projetado por uns instantes esse versículo 9, nós vemos então que uma promessa aqui foi derramada tremenda na vida de Zaqueu. Talvez não conseguimos perceber, mas é algo muito tremendo derramado sobre ele, porque Jesus entra na casa desse homem, e ele diz: hoje a salvação entrou nessa casa, e você, Zaqueu, também agora é filho de Abraão. Eu consigo entender que essa era uma bênção, que talvez para nós hoje pode parecer normal, mas para um Messias, que ainda não tinha sido totalmente revelado, esses homens ainda tinham como espelho de homens de fé, como heróis da fé, os antigos homens, como Elias, como Moisés, como o rei Davi, e também como Abraão, pai da fé, Abraão, o pioneiro da fé, em nome do Senhor. Então, quando Jesus entra na casa de Zaqueu e libera uma bênção, dizendo: você também é filho de Abraão, é como se Jesus estivesse trazendo uma bênção tremenda na vida dele, algo precioso, porque ser filho de Abraão, o Messias dizendo isso para mim, é algo muito honroso. Talvez para um homem de pequena estatura, como a palavra diz, ali naquela hora ele deve ter crescido demais, mas não em orgulho, mas porque a palavra foi entregada sobre ele. Então imagina, queridos, imagina você e eu, se nós podemos viver esse momento. Imagina Jesus dizendo para nós: hoje eu quero entrar na sua casa, e entrando na sua casa eu quero dizer: salvação está sobre ela. Imagina, queridos, Jesus entrando hoje, ou revelando para você hoje: hoje eu vou entrar na sua casa, e hoje eu vou promover salvação sobre a sua casa inteira. Você recebe isso, queridos? Eu não consigo imaginar, porque isso é muito precioso. Quando Jesus diz: hoje salvação entrou na sua casa, a presença do Senhor está aqui, a plenitude de Deus, e quem estiver está salvo. E além de estar salvo, ele declara então para ele: agora você é um homem de honra.
Então a bênção de Deus, a bênção de Jesus sobre Zaqueu foi simplesmente salvação na casa e honra no reino. Pouco, né? Quase nada, né? Quase nada a ser honrado. Salvação na casa e honra no reino. Talvez eu acho que é o que muitos de nós buscamos muitas vezes. Salvação na minha casa e honra no teu reino, Senhor. Sem orgulho, mais merecida. É o que todos nós buscamos no reino de Deus. Não por orgulho, não por soberba, mas porque aquele que trabalha recebe salário. Aquele é digno do salário, também é digno de sua honra. Então é interessante sabermos a profundidade da bênção que o Senhor revelou. Salvação na casa e honra do Senhor. Salvação na casa e honra do Senhor. Que maravilha era viver isso. Mas só que para vivermos isso é interessante sabermos o que está escondido atrás desse texto. O que está escondido atrás dessa revelação. O que fez então? Qual é o segredo de uma história para um homem chegar a esse ponto de Jesus dizer: hoje eu quero entrar na sua casa? Sabia que isso é raro no Evangelho? Muitos chamavam Jesus: Jesus, entra na minha casa. Mas com Zaqueu foi diferente: eu quero entrar na sua. Olha que maravilhas, queridos. Ele diz: desce daí, eu quero entrar na sua casa hoje, eu preciso. Jesus enfatiza uma palavra: eu necessito entrar na sua casa, Zaqueu. Eu quero salvar sua família, porque eu nunca vi uma fé dessa, homem. Que bênção de Deus é você. Quantos desejam essa bênção? Em nome de Jesus. Salvação sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aquela pessoa, talvez seu pai, sua mãe. Quem tem um familiar que você ora muito por salvação? Eu tenho na vida do meu pai, todos os dias pedindo: Senhor, salva meu pai, tira ele das mãos do inferno, Senhor, da condenação eterna. Então nós temos amigos, conhecidos, pessoas que nós queremos. Imagina o Senhor dizendo: sabe o que você tanto orou, hoje vai acontecer. Hoje é na sua vida a realidade. E além disso, eu vou te honrar em nome de Jesus. Então foi esse o poder da revelação que o Senhor trouxe para Zaqueu. Mas é interessante entendermos, então, quem era esse Zaqueu? Um chefe de publicanos. Quem era um chefe de publicanos? Era um chefe dos cobradores de impostos. Um homem muito rico, inclusive, de muitas posses. Então nós conhecemos, por exemplo, que um dos discípulos de Jesus, que era Mateus, era cobrador de impostos, era um publicano. Jesus os resgata na missão publicana, enquanto ele cobrava os impostos. Mas o que traz isso em desonra em Israel? Porque esse homem que cobrava impostos também era israelita. Então o governo de Roma pegava esses israelitas, homens judeus, e tomava alguns judeus para cobrarem impostos, fazerem cálculos e cobrarem impostos de Roma, só que judeu cobrando judeu. Então o judeu não era muito querido na sociedade, o judeu publicano, porque era alguém que extorquia o próprio povo, como podemos entender dessa forma. Mas nós vemos então um chefe dos publicanos, então ele era o chefe dos que faziam isso, e um homem muito rico, de muitas posses, porque ele recebia dos direitos de Roma. Então ele trabalhava e pagava e recebia por Roma, e Roma tinha muitas riquezas. Então um homem muito rico, de muito poder, um homem talvez que não precisava de nada, pois já tinha tudo o que precisava. É interessante que quando nós lemos aqui, em nenhum momento Zaqueu pede alguma coisa para Jesus, como alguém que não precisa. O que ele poderia pedir? Talvez a família estava com saúde, talvez as finanças. Um homem rico podia comprar o que precisava. Saúde, eu tenho, posso pagar o médico. Finanças, eu tenho, posso comprar o que eu quero. Comida, não falta, eu tenho finanças. Então um homem abastado, um homem que talvez não precisava de nada. Mas o interessante é que nasceu um desejo, uma curiosidade no coração de Zaqueu, quando ele começa a ouvir feitos de um tal Jesus, que começa a fazer coisas que o dinheiro talvez não compre. Porque eu imagino num cenário onde Zaqueu está, talvez na sua casa, vivendo a sua vida, e sendo um homem muito apoiado em suas finanças, eu consigo enxergar um Zaqueu que era um homem muito seguro nas suas finanças, muito seguro na sua vida. Então de nada preciso, tudo está controlado, tudo está organizado. Mas eu imagino, por exemplo, alguém chegando na casa de Zaqueu e falando: Zaqueu, você não sabe o quê? Sabe aquele cego de nascença que a gente via ali, encostado lá no canto do templo? Sei, um tal Jesus curou ele. Opa, que isso? Eu tenho finanças para pagar os melhores médicos e eu nunca vi isso acontecer. Aí de repente chega mais alguém, Zaqueu, você não está sabendo da última. Um tal Jesus andou por aí, encontrou com um leproso. Você não acredita, Zaqueu? O cara foi curado da lepra. Mentira, não é possível.
Os melhores médicos de Roma não fazem isso? Eu pago o melhor convênio médico possível. Isso eu nunca vi acontecendo. Os médicos condenam os leprosos, pedem para se afastar, pedem para se distanciar. Como assim? Esse homem foi curado de uma lepra. Impossível isso acontecer. Sabe o que eu imagino ele ouvindo? Zaqueu, desce aqui, você não vai acreditar. Até senta, homem. Sabe aquele Lázaro que tinha morrido? Esse tal Jesus não ressuscitou o homem? Você não acredita, Zaqueu? E Zaqueu, então, meu Deus do céu, o que você está querendo dizer? Que o homem foi ressuscitado? Mas espera aí, assim, eu nunca vi isso acontecendo. As minhas riquezas não conseguem fazer isso. Então nasce um interesse no coração de Zaqueu a conhecer um homem que fazia realizações a quais o dinheiro não comprava, a quais o dinheiro não tinha poder. Eu imagino Zaqueu pensando: eu pago os melhores médicos, mas nunca vi eles curando nada próximo. Eu preciso ver esse homem que faz que as minhas riquezas não pareçam nada diante das dificuldades. Eu preciso conhecer esse homem, cujo ao qual faz feitos dos céus, porque até então Zaqueu era um homem muito provido das coisas terrenas, mas quando feitos dos céus foram apresentados para ele, ele disse: eu preciso conhecer essa nova história. Queridos, o conceito de necessidade sobre a vida de Zaqueu foi mudada quando Jesus foi apresentado para ele. Porque talvez era um homem que dizia: eu não preciso de nada, mas quando feitos milagrosos de um homem que veio do céu para nós começa a se espalhar sobre ele, ele muda o conceito de necessidade. Talvez eu precise conhecer esse homem. Antes eu não precisava de nada, mas agora talvez eu precise vê-lo, talvez eu precise conhecê-lo. É como se Zaqueu tivesse encontrado a pérola de grande valor. A palavra diz numa parábola que havia um homem que tinha muitas pedras preciosas, mas encontrando uma pérola de grande valor, ele vende todas as que ele tinha para conquistar aquela pérola de grande valor. Eu imagino esse homem dizendo: meu Deus, quem é esse que até os mortos se levantam diante dele? Eu preciso conhecê-lo, eu desejo conhecê-lo. Zaqueu tinha uma disposição de tudo que era terreno, mas quando algo do céu foi apresentado, um novo interesse nasceu no seu coração, um novo desejo nasceu no seu coração. Então eu gostaria de ler esse texto a partir do versículo 3, pode projetar por favor? Olha o que diz o versículo 3, ele queria ver quem era Jesus. Então quando ele ouve os feitos de Jesus, ele queria ver quem era Jesus, ele tinha um desejo, diga comigo, um desejo. Ele tinha um desejo, um anseio, um sonho no coração desse homem nasceu, ao ouvir falar desse tal Jesus. A pergunta que eu gostaria de fazer hoje é: o quão aceso está o desejo dos sonhos de Deus no seu coração? O quão aceso está no seu coração um sonho, um projeto de Deus sobre você? O quão sólido é a certeza no seu coração de que o sonho que Deus te deu vai se cumprir, queridos? Eu gostaria de iniciar dizendo que não é possível viver o melhor de Deus sem um desejo, uma certeza e um sonho muito bem cravado dentro de nós, muito bem consolidado dentro de nós. Se o desejo ou o sonho se apaga no coração, o inimigo já venceu a guerra sem mesmo antes de entrar no campo de batalha. Se o desejo e o sonho que Deus tem no nosso coração se apaga, Satanás vence sobre nós sem mesmo entrar para lutar, queridos. Porque a missão e o interesse de Satanás é destruir os nossos sonhos, é destruir o nosso projeto, é apagar o nosso chamado. Como ele mesmo fez com Jesus: dobra diante de mim e escolhe, não escolhe a cruz, sai, esquece esse papo de cruz, não viva a cruz, mas viva a minha glória. Ele sempre quer apagar o chamado, ele sempre quer apagar a história. Mas se o desejo no nosso coração, o sonho no nosso coração não está aceso, Satanás não tem nem trabalho de destruir nada na nossa vida, sabia? Porque sem um desejo, sem um sonho cravado e aceso no nosso coração, é impossível viver o melhor de Deus. Então eu quero te fazer uma pergunta aqui: existe um desejo no seu coração, um anseio que ainda está aceso? Ou muitas vezes chamados, propósitos, palavras liberadas sobre você, que hoje viraram esquecimento de um passado? Ou talvez viraram desculpas a dizer: talvez foi profetizado para mim, mas não era para mim. Talvez eu não estava preparado e pronto para receber aquilo naquele momento. É o irmão do desejo, que não tem o desejo, é o irmão do se Deus quiser. Já conheceu o irmão do se Deus quiser? É uma das frases, irmãos, que eu mais detesto de ouvir de um cristão, sabia? Eu não suporto ouvir. Quando o irmão fala: irmão, vamos no culto hoje? O que ele fala para você? Se Deus quiser eu vou. Eu faço uma pergunta para você: será que talvez Deus não queira que o irmão vá no culto, irmão?
Existe essa possibilidade? Não, Deus, e aí, como é que está a empresa, como é que está o trabalho? Está indo lá, mas se Deus quiser vai prosperar. Se Deus quiser, irmão. Eu não suporto ouvir essa frase de nenhum cristão, porque quando ele diz se Deus quiser, eu falo, não tem se Deus quiser. Deus quer fazer na sua vida, irmão. Não tem essa que se Deus vai querer. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer te salvar, Deus quer te fazer avançar. Então o irmão do se Deus quiser é o irmão que não tem um desejo aceso, porque ele diz, vamos por osmose, se der certo vai, se não der certo tudo bem, se acontecer acontece, se não acontecer está tudo bem também. Será que está tudo bem mesmo? Você vai deixar mesmo o sonho ficar apagado por um se Deus quiser, enquanto Deus está lá do céu só com a mão aberta esperando você posicionar? Queridos, não tem se Deus quiser, irmão, é Deus quer, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer para alguém ao seu lado, seja profeta de ele, fala, não tem essa de se Deus quiser. Deus quer. Fala para ele, Deus quer. Deus quer. Não tem como, Francisco, Deus quer. Então se Deus quiser, do irmão que não tem o desejo, queridos, Zaqueu tinha um desejo, ele queria ver Jesus, ponto final. Projeta novamente, versículo 3, por favor. Ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Sem um desejo, sem um sonho, sem algo cravado no nosso coração, queridos, é impossível viver o melhor de Deus. Então a pergunta que eu faço nessa manhã para você existe ainda um sonho aceso dentro de você? Existe ainda um desejo ao qual não se apagou, independente da circunstância? Existe algo que ainda queima no seu coração? Ou você está vivendo um dos maiores perigos da vida cristã, viver a rotina de forma passageira e perder o tempo da sua vida? Ou você está vivendo simplesmente a rotina e deixa a vida me levar, vida leva eu? Está amarrado em nome de Jesus isso sobre nós. Nós vivemos e temos um desejo, existem sonhos gravados dentro de nós, existem promessas que Deus liberou, e se Deus liberou, queridos, é da parte de Deus e vai se cumprir. É da parte de Deus, isso basta para você receber isso. Se Deus que liberou, é da parte de Deus, confia, vai se cumprir. O desejo pode ter apagado no nosso coração, mas nunca saiu dos planos de Deus. Jamais saiu do plano de Deus. Deus, mas foi uma promessa lá em 2001, em 2025 ela ainda está acesa no coração de Deus. A pergunta é, ainda está acesa no seu coração? Ainda está acesa no seu coração? Mas porém uma coisa é certa: não se vive só de desejo. Não se vive só de desejo. Vamos continuar o 3 até o 4. Olha o que diz. Ele queria ver quem era Jesus, mas, vem a vírgula, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Mas vamos para o 4. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Sabe o que é interessante, irmãos? Nós vemos aqui a palavra dizendo, existia um Zaqueu que queria ver Jesus, mas era de pequena estatura e não conseguia ver porque a multidão tampava. Só que o versículo 4 não diz, o versículo 4 ali está dizendo, mas Zaqueu murmurou e lamentou ao Senhor, porque não podia ver. Está escrito isso? Zaqueu reclamou, Zaqueu chorou, ajoelhou e disse, Senhor, por que não posso te ver? Fez isso? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, me vê aqui no fundo da multidão. Foi isso que Zaqueu fez, queridos? A palavra diz, não é nem ele que diz, a palavra diz, ele tinha uma dificuldade, uma limitação, a altura. O que ele faz no versículo 4? Então ele corre adiante e sobe na figueira. Ele teve uma ação. Ele teve uma ação. Deixa eu te dizer uma coisa, desejo sem ação vira frustração, sabia disso? Desejo sem ação vira frustração. Muitas vezes temos sonhos frustrados, desejos frustrados, projetos frustrados, porque não vieram ações que correspondem ao sonho, que correspondem ao desejo. Ele podia ter um desejo, eu quero ver Jesus, mas está difícil, está muito complicado, talvez, deixa quieto isso aí. Não foi isso que ele fez, queridos. Mas diante da dificuldade, ele se adiantou, subiu na figueira e estava no ponto mais alto. A Bíblia não relata nenhuma lamentação, murmuração de Zaqueu. A Bíblia só diz que ele teve fé. Zaqueu era de pequena estatura, vírgula, mas ele subiu em cima da figueira, ponto final. Eu gosto disso, eu amo isso. Zaqueu tinha uma dificuldade, mas ele subiu na figueira e venceu a dificuldade. Zaqueu tinha uma limitação, mas fez da limitação um degrau para avançar na vida com Deus.
não foi paralisado pela dificuldade. Ele queria ver Jesus, mas sendo de pequena estatura, correu adiante. Então o desejo sem ação é frustração, mas onde tem desejo e ação não sobra espaço para limitação. Onde existe desejo e também existe ação, não sobra espaço para limitação. O que era mais limitado em altura estava no ponto mais alto da multidão. Pega essa visão. O que era menor em estatura estava no ponto mais alto da multidão, porque a ação e o seu desejo eram maiores do que as suas limitações. A ação e o seu desejo eram maiores que limitações. Quando o coração está alinhado com o sonho, as limitações se tornam apenas detalhes. Quando o desejo e o coração estão alinhados a uma ação, as limitações se tornam apenas detalhes, porque quando aquela multidão olha para cima, todos têm que levantar o rosto e ver um homem em cima da figueira. Mas ele era pequenininho, mas ele subiu, porque o desejo e a ação foi maior do que a limitação. Deixa eu te contar um segredo que é da parte de Deus. Os únicos que dão importância para as nossas limitações somos nós mesmos, sabia disso? Deus não está nem aí para as nossas limitações. Se eu e você chegamos diante de Deus e fala: Senhor, eu sou incapaz, sabe o que Ele vai dizer? Eu sei disso, não fui eu que te fiz, eu te fiz dessa forma. É o que acontece com os homens de Deus. Moisés: Senhor, eu sou gago. O que Deus fala? Eu vou ser da sua boca. Tá bom para você ou quer mais? Isaías chega diante de Deus: Senhor, tem misericórdia, eu sou um homem de impuros lábios. O que Deus faz? O anjo pega a tenaz, toca na boca, toca na língua e fala: e agora? Ainda é impuro? Precisa de mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Gideão, o menor da casa: Senhor, eu sou o menorzinho, eu sou o mais fraco. Eu sei disso, mas eu te escolhi para lutar contra 10 mil. E não vai ser 10 mil contra 10 mil, é 300 contra 10 mil. E vai nessa tua força, Gideão, que eu já te escolhi desde pequeno. Queridos, Deus não está nem aí para as nossas limitações, sabia disso? Deus não se importa com limitações, Ele já sabe das limitações. Deus está se importando com o que a gente faz quando estamos limitados. Essa é a questão. Porque dizer, se Zaqueu chega para diante de Deus: Deus, eu sou tão dificultoso em altura, eu não consigo. Mas Deus não está nem aí para as nossas limitações, sabia? Quem cresce as limitações dentro de nós? Eu e você. Quem faz a limitação ser o gigante na nossa vida? Eu e você. Porque limitação nunca foi barreira para Deus. Limitação nunca foi barreira para o Senhor. Então quando nós chegamos diante de Deus e fazemos uma oração, dizendo: Senhor, eu sou incapaz, sabe o que você está dizendo? O mesmo que Deus já sabe, queridos. É muitas vezes uma oração ineficaz. Dizer para Deus as suas limitações: Ele já te conhece, mas te escolheu mesmo assim. Já te conhece, mas te escolheu mesmo assim, porque Ele sabe que o que é precioso não é o que te vai te limitar não é a limitação, mas é a fé que você tem no Deus superior, no Deus que vai além das limitações. Quem recebe isso diz amém? Queridos, Deus não se importa com as suas limitações, Ele se importa com a ação diante das limitações. E muitas vezes vivemos dias, queridos, de desculpas e limitações. Ah, Senhor, se eu tivesse, eu faria. Hoje eu não tenho tempo, mas se Deus me desse tempo, você ia ver eu fazendo muita coisa para Deus, hein? Hoje eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse, você ia ver eu fazendo muitas coisas para Deus, hein? E sempre limitações vão trazendo para nós paralisação. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se o desejo está acompanhado de ação, não tem espaço para limitação, queridos. Basta às vezes uma ação para você vencer a limitação. Senhor, eu não sei falar, Ele vai ser boca. Senhor, eu não sei andar, Ele vai ser perna. Senhor, eu não sei respirar, Ele vai ser pulmão no seu coração. Ele vai te dar ar, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Só basta uma ação de fé, queridos. Pedro, eu não sei andar sobre as águas, mas eu vou te fazer andar. Sai do barco e vem para cá. Tenha fé para andar sobre elas. Não precisa saber andar sobre as águas, mas precisa ter coragem para sair do barco, irmão. Vou te falar de novo: não precisa saber andar sobre as águas, mas precisa sair do barco e ter coragem para andar. Precisa confiar. E a limitação vai virar só um detalhe. A limitação vai virar só um detalhe, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Mas o mais interessante é que, não cedendo às limitações, olha que interessante que acontece. Porque no versículo 4 diz que ele correu adiante e subiu numa figueira, porque Jesus estava prestes a passar por ali. Sabe o que eu acho maravilhoso nisso, queridos? Porque mesmo limitado,
ele não foi impossibilitado de se preparar e de se adiantar para o que Deus ia fazer. Então, já que eu sou limitado em altura, eu vou correr adiante, eu vou me adiantar, eu vou me preparar para viver. Sabe o que ele fez? Ele se adiantou e se preparou para o que, quando Jesus chegasse, ele já estivesse pronto. Então ele soube se posicionar no lugar certo e na hora certa. Posicionado no lugar certo e na hora certa. Sabe qual é a frase do coração de Zaqueu? Limitado? Sim. Despreparado? Nunca. Talvez eu esteja limitado, mas nunca estarei despreparado. Deixa eu te falar uma coisa: ser limitado não te impede de ser preparado. Ser limitado não te impede de ser preparado. Não te impede de estar adiantado a viver. Limitado sim, mas despreparado nunca. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera hoje no seu coração. Se Deus chegasse hoje, agora, em oração, agora, nesse momento, falasse para você: filho, hoje amanheceu o dia e eu tenho uma vontade tremenda de derramar todas as bênçãos que estão liberadas sobre a sua vida. A pergunta que eu te faço é: você estaria preparado? Se Deus falasse hoje: eu quero abrir, eu estou com as portas abertas e a chave na mão, eu vou girar e vai cair tudo que está prometido para você. Eu só te faço uma pergunta: você está preparado? Porque agora, queridos, não é depender de Deus, porque muitas vezes a nossa oração é: Deus abre as comportas do céu sobre a minha vida. E se Deus perguntasse: hoje eu vou liberar, hoje eu vou derramar tudo, está preparado? Está pronta? Ou muitas vezes você seria assim como eu: Senhor, dá 5 minutinhos aí que eu vou acertar umas coisas lá. Quem seria assim como eu? Ou só eu? Que se Deus falasse: hoje eu vou liberar todas as bênçãos, está preparado? Nós cantamos aqui: abre as comportas dos céus e faz chover. Hoje eu vou fazer chover. Posso? É como se Deus estivesse perguntando: posso fazer? Posso abrir, Chico? Está tudo organizado? Porque a bênção de Deus é completa. Vai atingir a família está certa? Está alinhada? Vai atingir as finanças estão organizadas? Porque se a bênção de Deus derrama sobre nós sem preparo, sabe o que acontece? Cai sobre a família, não sabemos cuidar, a família não está alinhada, vai perder. Cai sobre as finanças não está organizada, você não tem educação financeira, vai perder, vai falir. Se a bênção de Deus é derramada sobre nós e nós não estamos preparados, ela vira perca. E muitas vezes a bênção vai virar maldição. Porque você me abençoou. É a bênção do povo do Egito. Porque você nos tirou do Egito para morrer de fome aqui no deserto? Um povo que não estava preparado para receber a bênção virou maldição. Então, queridos, eu faço uma pergunta muito sincera de Deus na sua vida hoje: se Deus abrisse as comportas, você estaria preparado? Sabe o que é triste? Deus falar isso para a gente falar: Senhor, eu não estou preparado hoje não, porque se a bênção cair, ela vai esvair nas minhas mãos. Eu preciso alinhar situações familiares. Eu ainda estou brigado com aquele irmão, eu ainda estou de mal com o familiar. Eu preciso resolver isso, porque a bênção vai atingir ele. Eu ainda não organizei as minhas finanças, a empresa ainda não está alinhada, Senhor. Sabe o que é triste, irmãos? Muitas vezes não é Deus que está segurando a bênção, é a gente. Não é Deus que está segurando a bênção, é a gente. Porque se Ele soltar, a gente vai perder. Então é como se Deus estivesse com a mão parada e segurando. Só que existe um preparo em aguardo do Senhor sobre nós. E a pergunta que eu falo hoje é: você está preparado? Então traga algo para o seu coração. Seja como Zaqueu, se adiante e se prepare, porque Deus está prestes a passar por você. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Talvez seja hoje, amanhã, daqui a pouco, irmão. Você vai estar almoçando e a porta do céu vai abrir. Você vai estar preparado? Mas o que Zaqueu estava dizendo: eu posso ser limitado sim, mas despreparado não. Eu vou me adiantar, eu vou correr à frente, vou subir na figueira. Quando ele passar, eu vou estar no lugar certo, na posição certa, só esperando a bênção chegar na minha vida. Isso aqui é uma educação cristã e evangélica para nós, porque muitas vezes se apoiamos nas limitações. Senhor, eu sou limitado, mas você é limitado e está preparado? Senhor, eu sou limitado, mas nada te impede de estar pronto e de se adiantar para receber a bênção, queridos. Era como com Pedro, uma noite inteira pescando e nada pegou, mas naquela manhã o Salvador apareceu para ele só não sabia que o Salvador ia aparecer. E quando aparece, ele diz: joga a rede do outro lado. O que a palavra diz? Que as redes começaram a romper de tantos peixes.
Imagina esse homem frustrado, numa noite inteira, porque não pescou, agora frustrado, porque está perdendo a bênção. A rede está rasgando e os peixes estão indo embora. Para um pescador perder peixe, queridos, é algo tremendamente horrível. É a mesma coisa que perder dinheiro. Quem já perdeu dinheiro e ficou triste pra caramba, igual eu? Aquele dinheiro que estava na calça e você perdeu, que estava no bolso e você perdeu, aquele pix errado que você já mandou. Quem já mandou pix errado? Quem já mandou pix errado? Qual que é a sensação, irmãos? É horrível. Misericórdia do Senhor, como eu errei isso. Um número de celular, um dígito de CPF, perdi meu dinheiro, às vezes não volta. É a mesma sensação, porque as redes começaram a romper, e agora aquele Pedro jogando os peixes para dentro do barco, tem que ver peixe indo embora, peixe que Deus deu indo embora. E quando ele joga no barco, agora o barco começa a afundar, e agora ele começa a ver a bênção de Deus afundando. Sabe por quê? Porque naquela manhã ele acordou pensando: essa rede está boa, eu não vou pegar tudo isso de peixe. Esse barco está bom, eu não vou pegar tudo isso de peixe. Mas ele só não estava preparado para aparecer o Todo-Poderoso na vida dele. Ninguém sabe o dia e a hora. Pode ser amanhã de manhã que o Todo-Poderoso vai chegar sobre você. Pode ser amanhã de manhã que ele vai aparecer na sua vida. A pergunta é: você estará pronto? Ou você vai estar com a menor rede e o menor barco ainda à disposição? Mas Deus é misericordioso, não fez ele perder. Mas ele teve que chamar outros e depender de pessoas para viver a bênção. Traz um barco, porque o meu está afundando. Que é triste depender de pessoas para receber a bênção, irmãos. É uma bênção, isso é maravilhoso. Mas sem preparo, por causa de despreparo, perder a bênção, perder peixes. Não perca por causa de despreparo. Não perca por causa do despreparo. O que você tanto orou hoje, eu posso realizar na sua vida. A bênção de Deus é completa. Ela vai atingir sua família, ela vai atingir suas finanças, ela vai atingir seu emprego, ela vai atingir todos os lugares, todas as áreas da sua vida. Ela vai atingir projetos, ela vai atingir sonhos. A bênção de Deus é tão completa que ela vai atingir até quem você não quer abençoar. Sabia disso? Vamos tomar o exemplo de José, governador do Egito. Essa era a promessa. Quando se torna governador, os irmãos aparecem e dobram diante dele, porque agora ele é o governador. O que José faz? Manda prender, é a hora da vingança. Deus vai lá, visita ele e fala: José, não é assim, José. José tem que voltar e falar: irmãos, perdoa, sou eu. Traz o pai, traz a mãe, traz os filhos que me traíram. Talvez o Senhor colocou na frente de José um dos irmãos que foi aquele que tomou a ideia de falar: vamos vender ele. Deus tratando a vida de José. E José talvez tendo que olhar no olho de Judá, de Rúben, Simeão, de Levi, de Gade, de Zebulon. Falar: vocês me venderam, né? Mas a bênção de Deus é tão grande na minha vida que eu vou ter que abençoar até vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está preparado para abençoar até quem você não quer? Você está preparado para abençoar até quem você não quer abençoar? Sabe aquele irmão que te perseguiu? A bênção vai ser tão grande que vai sobrar para ele, irmão. E você tem que estar preparado para abençoar até quem você não quer, até quem te persegue. Você está preparado para abençoar o seu maior inimigo? Porque a bênção de Deus, ela é tão grande, ela é recalcada, sacudida aí, transbordante. Ela vai sobrar para ele também. Sobrou para os irmãos que venderam. A bênção de Deus é completa. Atinge famílias, atinge amigos, atinge finanças, atinge a casa. E também vai atingir quem você não quer. Então será que você está preparado emocionalmente para abençoar quem você não quer abençoar? Esteja preparado para isso, sabia? Porque a bênção de Deus vai ser completa na sua vida. Em nome de Jesus, igreja, diz amém, pelo amor de Deus. Eu estou profetizando aqui sobre vocês. Não é palavras ao vento, é uma palavra de Deus. Que a bênção de Deus vai ser completa sobre você. O que tanto você orou vai acontecer. O que tanto você pede vai ser real, irmão. A pergunta é: você está preparado para viver isso? Muitas vezes pedimos coisas a quais nem temos ideia do tamanho que vai ser. E dizemos a Deus: abençoa a minha vida. Eu quero uma casa maior, um carro melhor, eu quero um emprego melhor. Você está preparado, irmão, para pagar mais imposto? Está preparado para lavar mais o carro? Carro novo não pode ficar sujo. Eu tenho um Corsinha, irmãos. Até hoje ele toma uns banhos de vez em quando. Mas se Deus der uma nave, como é que não vai cuidar? Está preparado para pagar mais imposto da casa? Ou você, quando chegar a casa, você vai reclamar: tudo isso de IPTU, não mereço tudo isso. Está preparado ou não para a bênção? Está preparado ou não para a bênção, irmão?
Deus quer abençoar a sua vida, queridos. Está preparado para quando você chegar na igreja, todos os seus parentes do lado falando com você aí? Você está preparado? Às vezes a gente pede tanto, Deus salva a minha casa, mas está preparado para aquele irmãozão chato que fica na sua orelha, aqui adorando Jesus e piricando no seu ouvido? Você está preparado para viver isso? Porque pedir e desejo é uma coisa, mas ter ação e realizar é outra. A expectativa do coração precisa estar muito real dentro de nós. Eu preciso estar pronto e preparado, adiantado, porque Deus pode me ter feito limitado, mas Ele não me fez incapaz de estar pronto para receber a bênção. Deixa eu te falar uma palavra hoje de Deus: limitado sim, despreparado jamais. Limitado sim, despreparado jamais. Desprovido de finanças sim, mas despreparado financeiramente não vou estar. Limitado emocionalmente sim, mas despreparado emocionalmente eu não estarei. Quando Deus trazer a bênção eu vou estar pronto. Quando Deus trazer a bênção eu estarei preparado. Quando a mão de Deus se abrir sobre a sua vida, não virá nada menos do que exagero. Vou falar de novo para você pegar. Quando a mão de Deus se abrir sobre a sua vida, não virá nada menos do que exagero sobre você. Você recebe isso? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Então nós falamos de desejo. Diga comigo, desejo. Fala com fé, desejo. Depois nós falamos de ação. Diga ação. Agora continuando o texto, porque ele é muito precioso, vamos ao versículo 5. Olha que interessante isso. Quando Jesus chegou àquele lugar, então é interessante lembrarmos que no começo da passagem, Jesus estava atravessando Jericó. Não era o objetivo de Jesus paralisar Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém, que inclusive estava chegando próximo do seu momento de crucificação. Então ele ia realizar seus últimos milagres, ceia e tudo que precisava acontecer em Jerusalém. Então Jericó estava servindo de passagem, Jericó estava servindo de travessia. Mas então quando Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, quero entrar na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, uma fé ousada muda assim a rota de Deus. A rota de Deus era Jericó, mas houve um pequeno detalhe no meio do caminho que fez Jesus mudar o percurso. Zaqueu era seu nome. Zaqueu era seu nome. Jesus só estava de passagem, o destino era Jerusalém, mas uma fé ousada lhe fez mudar de rota. Nós vemos muitas vezes, queridos, Deus pode e sim muda as suas decisões. Nós vemos com o rei Ezequias como que foi. O profeta Isaías chega diante dele e diz: ajeita a tua casa, porque Deus vai te levar. Você está doente, você vai morrer. E muitas vezes o rei Ezequias podia ser daquele: Senhor, ai meu Deus, o que eu faço? Filhos, façam isso, façam aquilo, organiza. Você vai ser rei, você vai organizar, você vai fazer isso tudo. O que Ezequias faz? Diz que ele põe a cabeça na parede e começa a orar: Senhor, lembra-te de tanto que eu fiz para ti, te servi com tanta fidelidade. Tem misericórdia de mim, Senhor. Enquanto Isaías estava indo embora, o Senhor fala para Isaías: Isaías, volta para a casa de Ezequias, diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele, e ainda vou livrar ele da mão do rei da Síria. Deus mudou de rota por causa de uma oração ousada, queridos. Deus mudou de decisão. A decisão já tinha sido decretada: Deus vai te levar, Ezequias, ajeita a tua casa. Mas a oração de fé dele ousada, diz: Senhor, não me leva, eu ainda quero fazer muito mais para ti. O profeta teve que voltar para dizer: Ezequias, esquece o que Deus falou aquilo lá. Agora a visão do homem mudou. Ele vai te dar mais 15 anos de vida. Ele vai te dar ainda proteção e vai tirar a cidade da mão dos inimigos. Porque a bênção de Deus é exagerada. Ele não só deu anos, ele ainda livrou do inimigo. Deus trouxe, porque uma fé ousada sempre vai mudar, sim, a rota de Deus. Então uma fé ousada muda rotas, queridos. Uma fé ousada muda o plano, sim, de Deus. Deus pode mudar decisões. Às vezes estava decretado sobre sua casa: esse aí está perdido, mas você clamou e Jesus falou: ainda há esperança.
Não vou perder ainda não. Quando Jesus entra, Jesus vai diante da figueira. A parábola diz que ele chega diante da figueira e diz: manda cortar essa figueira porque não dá mais fruto. Manda cortar e atirá-la no fogo porque ela não dá mais fruto. Mas existe um avicultor ali que diz: Senhor, espera mais um ano, eu vou adubar, eu vou cuidar e ela vai germinar. Muitas vezes o plano de Deus já estava decretado sobre nós: manda matar, manda tirar a vida, ele não merece, ele não é digno, o pecado já tomou conta. Mas o Senhor Jesus chega e diz: Senhor, não manda matar, eu ainda vou cuidar, eu ainda acredito nesse filho que eu escolhi. Ele cuida de nós, ele prospera por nós, e a fé ousada muda rotas. Diga comigo: uma fé ousada muda rotas. Ela muda o curso de Deus, sim. Jesus estava indo para Jericó, mas ele precisou fazer uma pausa e dizer: hoje eu vou descansar na sua casa, hoje eu vou ficar nela. Os discípulos falam: Jesus, você não estava indo para Jerusalém? Vamos embora. Não. Hoje uma fé mudou meu destino. Eu quero sentar na mesa desse homem. Que maravilhoso. E o interessante é que Jesus chama ele pelo nome. Olha o que diz lá. Jesus, olhando para cima, disse: Zaqueu. Eu consigo enxergar um Zaqueu que não era muito querido na sociedade, irmãos, porque era cobrador de impostos. Então eu imagino um homem que há muitos anos talvez nem ouvia o seu próprio nome. Sabe o que ele ouvia? Traidor. Olha o traidor passando ali. Olha o abusador passando ali, extorquindo. Olha o mercenário, seu ladrão. Muitas vezes sendo acusado: você é ladrão, você sai de perto de nós, você é pecador, não merece estar perto de nós, explorador, usurpador. Mas a acusação do mundo chamava Zaqueu pela vergonha, mas a graça de Deus chamava ele pelo nome. Isso é maravilhoso. A acusação do mundo pode chamar pela sua vergonha, mas a graça de Deus te chama pelo seu nome, queridos. Quando Jesus olha para a figueira, olha para cima e diz: Zaqueu, desce. Ele olha: Jesus, eu sou pecador. Mas Jesus diz para ele: Zaqueu, eu sou incapaz. Ele diz: Zaqueu. Eu sou o ladrão. Ele diz: Zaqueu. Eu sou o usurpador do povo de Deus. Ele diz: não, você é Zaqueu, desce depressa daí. A graça de Deus te chama pelo nome. Ele não te chama pela sua acusação, ele não te chama pela sua vergonha, ele te chama pelo nome. Em nome de Jesus. Vamos ao versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Versículo 6. Ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo, vendo isso, começou a se queixar e dizer: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, darei metade dos meus bens, e se extorquir alguém, 4 vezes mais devolverei. Sabe o que Zaqueu estava fazendo, queridos? A transformação de Jesus foi tão grande na vida dele que ele estava resolvendo todas as pendências sociais que ele tinha. Porque a acusação dos homens era de roubar a bênção de Deus e falar: você não merece Jesus dentro de sua casa não, Zaqueu. Sai daí, Jesus, ele é pecador. Zaqueu se levanta no meio do povo e diz: alguém aqui que eu roubei? Muitos levantam a mão. 4 vezes mais vai voltar para a sua vida. Algum pobre perto daqui? Senhor, eu vou doar metade de tudo que eu tenho. Se eu tinha 2 carros, um é dos pobres. Se eu tinha 2 casas, uma é dos pobres. Ele resolveu todas as pendências, queridos. Ele cancelou todas as desculpas que acusavam ele de não receber a bênção. Ele resolveu todas as pendências que existiam. E ele devolveu ainda 4 vezes mais. Você está preparado e disposto a resolver todas as pendências sociais? Está preparado a resolver aquela briga antiga que está amarrada? E você disse: abri mão, lavei as mãos para aquele, lavei as mãos para ela, lavei as mãos para ele. O que Zaqueu estava fazendo é resolvendo as pendências. Muitos diziam para ele: você me roubou, Zaqueu, eu vou voltar 4 vezes. Não vai ser 1, não vai ser 2, não vai ser 3, vai ser 4, porque eu quero te abençoar. Eu não quero perder a bênção de Deus na minha vida. Ele valoriza a bênção, transformação da bênção na vida dele. Eu não posso perder Jesus dentro de casa, então eu vou devolver 4 vezes mais, para cancelar toda a desculpa. A pergunta então que Zaqueu faz: algo mais a declarar, povo? Algo mais a me acusar?
porque eu já devolvi e já estou fazendo a doação. O que eu preciso fazer mais? Nada. Então deixa, eu vou fechar a porta, eu vou entrar e vou conversar com Jesus dentro de casa agora. Agora eu vou falar com Deus, porque nada está mais pendente. Resolva as suas pendências, varão. Resolva as suas pendências, varão. Fala para alguém do seu lado aí, para ele tomar fé disso. Resolva suas pendências. Eu sei que é difícil, mas é necessário, porque a bênção de Deus precisa alcançar aquele da pendência, e é você que vai ser o condutor da bênção. Está preparado para isso? Está preparado para ser o condutor da bênção financeira da vida de alguém? Está preparado para ser o condutor da bênção do casamento de alguém? Resolva as pendências. Resolva as suas pendências. O que a palavra diz? Antes de ofertar, pega a sua oferta, deixa no altar, volta, resolve com quem você está brigado, depois você vem aqui e traz a oferta. Às vezes a gente ignora isso, mas a palavra não ignora. Resolva suas pendências. E ele devolve 4 vezes mais. Ele faz isso porque agora o Senhor dele não é mais Mamon, o Deus do dinheiro. O Senhor dele agora é Jesus, o Deus de todas as coisas. Ele devolve 4 vezes mais, porque agora quem eu sirvo não é mais Mamon. Antes eu servia Mamon, eu ia devolver só uma vez, o que é justo. Mas o meu Deus agora é o Senhor dos senhores, o Rei de todas as riquezas. Então pode ir 4 vezes mais, porque quando vai 4, volta 8. Quando vai 8, volta 16 para a minha vida. Eu não temo mais o dinheiro já não há mais o meu Deus. O meu Deus agora é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Quando alguém se converte, o seu bolso também se converte. É todas as áreas, não é só uma. Quando eu me converto, as finanças também convertem. A bênção também converte na minha vida. Seja alguém como Zaqueu, disposto a semear antes de ser abençoado. Seja disposto a semear antes de ser abençoado. Você recebe isso em nome de Jesus? Então a palavra conclui, aqui eu quero encerrar, versículo 9, que agora chega o momento onde Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Sabe o que o Zaqueu fez, queridos? Fez a fórmula mágica para nada acontecer de Jesus impedir. O que Jesus podia fazer, irmãos? Ele teve um desejo, ele teve uma ação, ele teve disposição, ele venceu as limitações, ele venceu as acusações, ele resolveu as pendências. O que sobrou para Jesus é falar: ó, Zaqueu, recebe a bênção logo, porque não tem nada para eu fazer aqui, se não for isso. Recebe a bênção, salvação, cura, libertação e prosperidade na sua casa. Queridos, nós podemos não dar trabalho para Deus e falar: Deus, está tudo pronto, só abre a mão e libera a bênção. Eu já resolvi tudo que estava resolvido, tudo que precisava resolver está preparado. A fórmula mágica para o Senhor só levantar a mão e dizer: toma a sua bênção, toma a sua bênção, toma a sua bênção, tome a sua bênção. Ah, queridos, eu profetizo hoje salvação na sua casa. Eu profetizo hoje honra sobre a sua vida. Você recebe isso? Eu quero dizer de novo: eu profetizo salvação na sua casa, e eu profetizo honra na sua vida, mediante aos seus desejos, ações e fé ousada, em nome de Jesus, amém? Você recebe isso sobre a sua vida? Pode aplaudir o Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé no nome do Senhor. Desejo mais ação, mais fé ousada, fórmula mágica de milagres. Desejo mais ação, mais fé ousada, fórmula mágica de milagres. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Jesus, e louvamos a Ti. Queremos, Pai, que essa palavra possa ter poder sobre a nossa vida. Senhor, nós pedimos a Ti que um desejo no coração, se existiam sonhos frustrados sobre a sua vida, querido, hoje eu declaro: Deus reacende a chama do chamado sobre você. Se existia algum projeto cujo qual você disse: talvez não era para mim, deixa eu te dizer, era sim para você, e Deus te colocou naquele lugar. Deus acende novamente hoje a chama do sonho, a chama da esperança, a chama da salvação da casa. Talvez você desacreditou dos seus familiares, mas Ele não desacreditou. Talvez você desistiu daquela empresa, mas Ele não desistiu. Talvez você desistiu do sonho financeiro, do sonho muitas vezes ministerial, ser um pastor, ser uma mulher de Deus usada por Deus. Deixa eu te dizer, o chamado ainda é vivo no coração do Senhor. Pai, acende uma chama de desejo, mas também coloque em nós a coragem
coragem da ação, a coragem da ousadia, uma fé que muda a sua rota, uma fé que muda o seu decreto, Senhor. Nós pedimos a Ti, coloque em nós uma fé inabalável.